Olá, meus amados, estou aqui mais uma vez para compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês. Existe uma coisa importante de vocês entenderem sobre esses vídeos que eu faço. Uma parte desses vídeos são uma parte doutrinária, parte que nós como cristãos devemos saber, devemos ter na ponta da língua. Porque nós vamos ser testados nesse mundo, vão vir pessoas com entendimentos diferentes e nós precisamos estar baseado na palavra de Deus. E outros vídeos que eu faço são sobre mensagens bíblicas, aquilo que Deus tocou no meu coração para poder compartilhar com o povo. Então vão ter aqui pregações, vão ter mensagens bíblicas e vão ter também coisas que são fundamentais para a nossa vida cristã, ok? E hoje nós vamos aqui responder essa pergunta. Será que Jesus é Deus? E será que nós devemos adorar Jesus? Existe uma grande confusão aí. Alguns grupos religiosos clamam que Jesus é um simples profeta, ou que Jesus é o Filho de Deus, mas Jesus não é Deus. Será que essas coisas estão certas? Nós precisamos conhecer a nossa palavra. Então eu vou convidar vocês agora, vamos abrir as Escrituras? Vamos lá então. A natureza de Deus, lá no começo da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, aqui Deus ele fala da natureza dele. E diz assim: E disse Deus, façamos o homem a nossa, no plural, imagem, conforme a nossa, plural de novo, semelhança. Aqui Deus, meus amados, Deus estava mostrando que ele tem uma característica triuna, que ele disse ali no plural que ele não estava sozinho. Então esse plano que Deus fez para o homem é um plano de um Deus que é triuno, é 3 em 1. Nós vamos ver isso, Deus Pai no Antigo Testamento lidando com Israel, vamos ver o Senhor Jesus vindo como Deus também, e aqui pregando sobre o reino de Deus, né? E aqui também nós vamos ver no futuro o Espírito Santo convencendo o homem do seu pecado. Ou seja, é um plano de um Deus triuno para alcançar a vida do homem, para dar acesso ao homem de novo ao Jardim do Éden, aquele lugar maravilhoso onde nós vivíamos com paz, vivíamos em comunhão com Deus, não existia morte, não existia trabalho, não existia corrupção, nada disso. Lugar maravilhoso. Então esse é um plano de Deus para salvar a sua vida. Mas hoje nós vamos ver especificamente a pessoa do Senhor Jesus. E é interessante que esse Gênesis 1:26, façamos o homem, ele está aqui já no livro de João, quando João começa o seu livro, no capítulo 1. E ele diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo era Deus. Se nós continuarmos lendo essa sequência aqui do capítulo 1 de João, do Evangelho de João, nós vamos ver que vai terminar ligando esse verbo a Jesus. Portanto, o verbo era Deus. Jesus é Deus. Então vamos lá. Mais um capítulo aqui para reforçar o nosso ponto. Capítulo 1 de Mateus, já ali no início, no nascimento do Senhor Jesus. Capítulo 1, versículo 23, diz assim: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. O nome Jesus, não é Emanuel, que seria um dos nomes de Jesus, significa Deus conosco. Portanto, Jesus sim, ele é Deus, ele não é um simples profeta, ele não é o simples filho de Deus, ele é Deus, ele não é simplesmente um professor, um filósofo, não, Jesus ele é Deus. Agora a questão da adoração, será que nós deveremos adorar Jesus mesmo? Ou isso é coisa de um bando de louco aí? Não, não é coisa de um bando de louco. Nós deveremos sim adorar o Senhor Jesus. E aqui nós vamos ler agora 2 escrituras que falam sobre isso. Já aqui na continuação, no capítulo 2 de Mateus, aqui no versículo 11, e diz assim: E entrando na casa, acharam um menino com sua mãe Maria, e prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros, e ali ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. Então esses sábios, esses magos, como a Bíblia diz, eles vieram, eles se prostraram diante de Jesus e eles adoraram ao Mestre, ok?
Eles não vieram aqui somente para trazer presentinhos, não. Eles vieram adorar ao Mestre. E ali eles oferecem. E as coisas ali no Antigo Testamento eram oferecidas só para Deus. Não existia oferecer coisa para homens. Era oferecido para Deus. Mas vamos continuar ainda no livro de Mateus. Uma outra situação aqui onde Jesus foi adorado. Ele podia dizer muito bem aqui, falar, não, vocês não podem me adorar não, que eu sou um simples homem, ou sou um simples profeta, mas o Senhor Jesus, ele permitiu que fosse adorado ali. E aqui a gente vê, lá depois da ressurreição, já no final do livro de Mateus, capítulo 28, versículo 9, e diz assim, e indo elas, eis que Jesus lhes saía ao encontro, aqui Jesus já está ressuscitado, ele disse, eu vos saúdo. E elas chegando, abraçando seus pés, o adoraram. As mulheres adoraram a Jesus. E aqui vou ler o verso seguinte só para não ter confusão. Então Jesus lhe disse, não temais, ide e dizei, meus irmãos que vão a Galileia, e lá me verão. Jesus aqui tinha acabado de ressuscitar. As mulheres foram no sepulcro tentar achar Jesus, mas Jesus aqui já estava glorificado. E as mulheres viram o Senhor ali, elas foram aos pés dele e elas o adoraram. Então sim, devemos adorar o Mestre, porque ele é Deus. Agora é interessante que aconteceu fatos aqui com Pedro e com Paulo, os grandes líderes da igreja ali primitiva. Aconteceram fatos, eu não vou ler a escritura aqui para não ficar muito grande, mas se você abrir no livro de Atos, capítulo 10, versículo 25 e 26, você vai ver ali que ali os homens vieram ali a adorar a Pedro. E Pedro fala com eles, não, levanta, porque nós somente somos homens como vocês. Vocês não podem me adorar porque nós somos homens. Semelhantemente aconteceu com Paulo. Lá no capítulo 14, versículo 14 de Atos, os homens ali de uma cidade vieram adorar a Paulo e a Silas, se eu não me engano. E ali Paulo fala, não nos adoreis, porque nós somos também homens como vocês. Então, meus amados, existe uma grande diferença aqui entre esse Jesus que algumas religiões pregam que é simplesmente um homem, que é simplesmente um professor, que é simplesmente um filósofo, que é simplesmente um profeta. Não, o Jesus que nós conhecemos, ele é Deus e nós devemos sim adorá-lo. Se você tiver alguma pergunta, deixa aí nesse vídeo, mas se não, que Deus abençoe a todos e esteja preparado para pregar o Evangelho. Até a próxima.